Existe um segredo escondido nas páginas da Bíblia que muitos preferem ignorar. Um mistério que fala sobre duas figuras enigmáticas, duas vozes que vão surgir exatamente quando o mundo estiver à beira do colapso. Elas virão com poder, autoridade e palavras que o mundo não quer ouvir. E, segundo as Escrituras, o tempo da sua aparição está mais próximo do que nós imaginamos. Durante séculos, teólogos e estudiosos tentaram decifrar quem são essas duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Homens que surgirão no meio do caos, quando a verdade for silenciada e o engano dominar a terra. Elas não virão para agradar, mas para confrontar. Serão mensageiras do Altíssimo, falando com uma voz que ecoará como um trovão entre as nações. Você está preparado para desvendar esse mistério? Fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode mudar a forma como você vê o mundo e o futuro que nos aguarda. No capítulo 11 do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão impressionante. Ele escreve: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Essas palavras representam um dos maiores mistérios proféticos de toda a Bíblia. Elas anunciam um tempo de confronto espiritual intenso, onde duas figuras se levantarão com autoridade divina para proclamar a verdade. E não será com diplomacia, mas com fogo. O texto diz que essas testemunhas terão o poder de fechar o céu para que não chova e de transformar águas em sangue, além de ferir a terra com pragas sempre que desejarem. Esses são poderes que nos lembram imediatamente dos milagres de Moisés e Elias, dois dos maiores profetas da história, que desafiaram impérios e confrontaram o mal em seus tempos. É por isso que muitos acreditam que as duas testemunhas serão, literalmente, Moisés e Elias, retornando para cumprir uma última missão antes do fim. Mas, como em todo o grande mistério, existem outras interpretações. Há quem diga que essas testemunhas não são indivíduos específicos, mas sim símbolos. Elas poderiam representar a lei e os profetas, ou seja, toda a palavra de Deus. Ou talvez representem a Igreja e Israel, unidas para proclamar a verdade uma última vez, num ato final de testemunho. Seja qual for a identidade delas, de uma forma ou de outra, a mensagem é clara e poderosa. Quando elas surgirem, o mundo saberá que entrou em um tempo decisivo, um ponto sem retorno. A profecia diz que elas falarão por 1260 dias. Isso equivale a exatamente 3 anos e meio, o mesmo período de tempo que é mencionado em várias outras passagens sobre a grande tribulação. Imagine o cenário: elas pregarão em um mundo dominado pelo engano, onde o verdadeiro evangelho será rejeitado e o falso será exaltado. E a missão delas será simples, porém mortal: testemunhar a verdade no meio da mentira. As Escrituras também nos dão um detalhe visual muito importante: elas estarão vestidas de pano de saco. Este é um símbolo antigo de arrependimento e humildade. Isso nos mostra que a mensagem delas não será de glória humana, mas de um alerta divino. Elas não virão em meio ao luxo e à ostentação, mas em simplicidade. E suas palavras não buscarão aplausos, mas sim quebrantamento e mudança de coração. Durante o ministério delas, ninguém poderá feri-las. O texto é enfático: se alguém quiser lhes causar dano, fogo sairá de sua boca e devorará os inimigos. É claro que essa é uma linguagem simbólica, que representa o poder da palavra divina, a força da verdade que destrói completamente o engano. É uma proteção sobrenatural para uma missão sobrenatural. Mas, quando a missão delas terminar, o mal terá permissão para agir. O anticristo, descrito no Apocalipse como a besta que sobe do abismo, se levantará contra elas e, por um breve momento, parecerá vitorioso. Ele as matará. O livro do Apocalipse descreve esse momento de forma sombria e detalhada. E os seus corpos jazerão nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Essa descrição aponta diretamente para Jerusalém, a cidade santa, o palco onde o bem e o mal sempre se confrontaram ao longo da história. E aqui vem a parte mais chocante e profética de todas: o mundo inteiro verá suas mortes. Pessoas de todas as nações, povos e línguas contemplarão seus corpos, celebrarão sua queda e até trocarão presentes entre si, felizes porque aquelas duas vozes que tanto incomodavam finalmente foram silenciadas. Pense nisso por um instante. Essa profecia, escrita há quase 2000 anos, descreve algo que era absolutamente impossível naquela época. Como o mundo inteiro poderia ver um evento acontecendo em Jerusalém? Hoje, isso não só é possível, como é comum.
Com a tecnologia de transmissão ao vivo, redes sociais e a internet global, o mundo inteiro pode, de fato, assistir ao mesmo evento em tempo real. Seria isso apenas uma coincidência, ou um sinal claro de que essa profecia está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos? Mas o mistério não termina na morte delas. A história dá uma virada espetacular. 3 dias e meio depois de suas mortes, algo sobrenatural acontece. O texto diz: depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se em pé, e grande temor caiu sobre os que as viram. Imagine a cena. O mundo que celebrava a morte delas, agora as vê, ao vivo, ressuscitando. As 2 testemunhas se levantarão diante de todos, e então uma voz vinda do céu dirá: subi para aqui. E elas serão elevadas às nuvens, aos céus, enquanto seus inimigos observam atônitos e aterrorizados. Essa será, sem dúvida, uma das manifestações mais impressionantes do poder de Deus em toda a história humana. E segundo a profecia, logo depois desse evento, ocorrerá um grande terremoto. E muitos, ao verem tudo isso, finalmente reconhecerão que o Altíssimo ainda reina sobre todas as coisas. O surgimento dessas 2 testemunhas marcará o ponto sem retorno. Será o anúncio final de que o tempo da misericórdia está terminando e que o tempo do juízo está prestes a começar. Elas não virão para entreter, mas para advertir. Não falarão para agradar, mas para revelar a verdade nua e crua. E quando suas vozes ecoarem pelo mundo, a humanidade, que hoje está tão dividida entre verdade e engano, será obrigada a escolher um lado. Alguns se converterão e reconhecerão o poder de Deus. Outros, cegos pelo orgulho e pelo amor ao engano, odiarão suas palavras e sua mensagem. Mas uma coisa é certa: ninguém permanecerá indiferente. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos sinais que indicam que esse momento pode estar muito próximo. A humanidade vive uma crise moral e espiritual sem precedentes. A verdade se tornou relativa, a fé se tornou frágil para muitos. E o mal já não se esconde nas sombras, ele é celebrado abertamente. E é exatamente nesse cenário de caos moral que as 2 testemunhas devem surgir, trazendo uma mensagem que cortará o silêncio do mundo como uma espada afiada. Talvez, no fim das contas, o mais importante não seja descobrir exatamente quem são as testemunhas, mas sim ouvir a mensagem que elas representarão. Elas serão a voz de Deus, chamando o mundo ao arrependimento uma última vez, antes que as terríveis profecias seguintes se cumpram. Os textos antigos já nos avisaram. O Apocalipse não fala de lendas ou mitos, mas de realidades espirituais que, um dia, se manifestarão diante de todos nós. E se o tempo delas realmente estiver próximo, isso significa que o grande relógio profético de Deus está chegando ao seu ponto final. As 2 testemunhas estão prestes a falar. E quando isso acontecer, não haverá mais silêncio. O mundo inteiro ouvirá. E então, cada um de nós terá que fazer a escolha mais importante de todas: em quem nós realmente acreditamos. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te fez pensar, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima.